A esposa conseguiu dar à luz um casal de gêmeos. Deveria ter sido um momento de pura alegria para toda a família, mas antes que o marido pudesse compartilhar a boa notícia com sua esposa exausta, percebeu que um dos bebês era diferente. Com anos de experiência médica, ele reconheceu imediatamente os sinais. A criança apresentava características típicas da síndrome de Down. Ao olhar para sua esposa exausta deitada na cama, um pensamento terrível começou a tomar forma em sua mente. Ele decidiu abandonar o bebê doente. Na visão dele, uma criança assim teria limitações intelectuais, não conseguiria cuidar de si mesma e no futuro se tornaria um grande peso para a família. Em silêncio, entregou o bebê a uma enfermeira chamada Mary e sussurrou que ela deveria levar a criança embora. Depois voltou para o lado da esposa e disse que o parto havia terminado e que ela deveria descansar. Depois de se certificar de que a esposa havia adormecido profundamente, ele levou o bebê para fora. A neve caía intensamente por todos os lados. Ele colocou a criança no carro da enfermeira e entregou a Mary um bilhete com o endereço de um orfanato, dizendo para que levasse o bebê até lá. Repetiu várias vezes que ninguém mais poderia descobrir o que havia acontecido. Ao ver o bebê chorando sem parar dentro do carro, Mary ficou atormentada. Mesmo assim, sentia-se impotente para resistir e não teve escolha a não ser obedecer. Enfrentando a forte nevasca, Mary dirigiu até o orfanato. Porém, o saguão estava completamente vazio e não havia nenhum funcionário à vista. Quando olhou para o andar de cima, viu apenas uma jovem garota dormindo. Ela colocou o bebê sobre uma mesa, planejando entrar e procurar o responsável. Mas no momento em que abriu a porta, um forte cheiro de umidade e podridão tomou conta do ambiente. Todos lá dentro tinham expressões apáticas e sem emoção. A cena fez Mary sentir um arrepio. Ela não queria permanecer ali nem por mais um segundo. Virou-se, correu para fora e imediatamente pegou o bebê que havia deixado sobre a mesa. Segurando-o firmemente nos braços, decidiu que mesmo que perdesse o emprego, não poderia deixar aquela criança em um lugar como aquele. Mary mudou seus planos naquele instante. No caminho, parou em um posto de gasolina e comprou fórmula infantil, uma mamadeira, fraldas e água engarrafada. De volta ao carro, alimentou cuidadosamente o bebê. Mas naquele momento, o veículo tremeu algumas vezes e parou de repente. Mary percebeu rapidamente que o carro havia ficado sem combustível. No meio do nada, com a neve caindo intensamente, ela entrou em pânico. Saiu correndo do carro e bateu desesperadamente na janela de um supermercado, mas os funcionários já haviam ido para casa. Não havia ninguém por quilômetros. O frio congelante e o desespero tomaram conta dela. Justamente quando não sabia mais o que fazer, uma figura apareceu atrás dela. O homem perguntou por que ela estava parada ali tão tarde da noite. Mary explicou honestamente que seu carro havia ficado sem gasolina e que precisava comprar alguns suprimentos. Quando o homem percebeu o bebê enrolado em seus braços, parou de fazer perguntas. Ele contou que era caminhoneiro de longas distâncias, estava passando pela região e ofereceu a Mary a oportunidade de esperar dentro da cabine do caminhão para escapar do frio. Diante da gentileza daquele desconhecido, Mary continuou cautelosa. Porém, enquanto ela poderia suportar o frio, o pequeno bebê em seus braços não conseguiria sobreviver àquela temperatura. Sem outra escolha, entrou nervosamente no caminhão. Depois que entrou, o motorista perguntou para onde ela estava indo. Ao descobrir que a casa de Mary ficava em uma cidade próxima, ofereceu-se para levá-la, pois o caminho fazia parte de sua rota. Mary ficou profundamente agradecida. Na manhã seguinte, Mary acordou e foi até a sala de estar, apenas para descobrir que o caminhoneiro que havia dormido no sofá já tinha ido embora. Então ela ouviu o som de alguém cozinhando na cozinha. Era o gentil caminhoneiro, que já estava preparando o café da manhã no fogão. Durante a refeição, o motorista chamado Joe contou a Mary que já havia pedido a um amigo para consertar seu carro e que ele seria devolvido a ela em breve. Enquanto falava, serviu comida para ela atenciosamente. Mary percebeu cada gesto de bondade de Joe. Ele explicou que precisava continuar sua rota de entrega em pouco tempo. Então, pegou um papel, anotou suas informações de contato e disse a Mary que morava em Pittsburgh. Ele a convidou calorosamente para visitar sua casa sempre que tivesse oportunidade. Também disse que caso algum dia ela enfrentasse problemas ou tivesse algo preocupando seu coração, poderia ligar para ele a qualquer momento. Depois do café da manhã, Joe e Mary se despediram. Enquanto observava o caminhão desaparecer lentamente ao longe, Mary ficou tomada por sentimentos confusos. Porém, naquela mesma noite, alguém bateu à porta de Mary. Era o diretor do orfanato. Ele havia ido até lá com a intenção de oferecer dinheiro a Mary em troca de seu silêncio. Mas assim que entrou na casa, ouviu o choro de um bebê. Diante das perguntas insistentes do diretor, Mary não conseguiu mais esconder a verdade. Ela contou tudo o que havia acontecido. Mary imaginava que o diretor se sentiria culpado e levaria seu filho de volta para criá-lo. Mas mesmo assim, ele continuou se recusando a aceitar o bebê. Afirmou que tinha medo de que a verdade machucasse sua esposa. Porém, no fundo, simplesmente não queria assumir a responsabilidade de criar uma criança com deficiência. Ele imediatamente começou a ameaçar Mary, exigindo que ela se livrasse do bebê o mais rápido possível. Foi então que ela descobriu que ele já havia mentido para a própria esposa, dizendo que a criança havia morrido logo após o nascimento. Enquanto falava, ele tirou uma certidão de nascimento do bolso. Insistiu que Mary deveria mandar o bebê para um orfanato. Disse que dinheiro nunca seria um problema e que ela poderia entrar em contato com ele sempre que precisasse. Mas, sob nenhuma circunstância, sua esposa poderia descobrir que a criança ainda estava viva.